Bom dia, hoje eu quero trazer uma reflexão para a gente sobre propósito de Deus. O propósito precisa ser maior do que a nossa rejeição, ele precisa ser maior do que a nossa dor, ele precisa ser maior do que a nossa frustração, ele precisa ser maior do que a nossa decepção na caminhada. Você nunca pode deixar o propósito por alguma circunstância. Viva o propósito. No livro de Juízes, capítulo 11, fala sobre um homem chamado Jefté. Diz assim, a partir do versículo 1. Jefté, o gileadita, era um homem valente. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós, para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde Arnon até Jaboque e até Jordão. Agora, devolva-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e eles também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Eu quero só ir à frente, para não delongar dentro do capítulo. A Bíblia vai dizer aqui, então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amoreus e viviam naquela região, conquistando por inteiro, desde Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Agora o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amoreus da presença de Israel, o seu povo. Queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? E depois vem: entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Aí, versículo 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa e Gileade, daí avançou contra os amonitas. E Jefté conseguiu a vitória.
Olha que história linda desse homem. Ele era filho de uma prostituta, mas a Bíblia mostra para nós aqui, quer enfatizar que ele era um guerreiro valente. Ele era um homem valente. Naquele momento, os filhos da mulher de seu pai expulsa ele da sua parentela, dizendo: olha, você é filho de outra mulher, você não tem direito de nada aqui entre nós. E Jefité, então, ele é expulso da sua família. Hoje nós podemos dizer que Jefité, nos dias de hoje, ele estava sofrendo de rejeição, né? Ele poderia estar aí, ter crescido emocionalmente fragilizado, rejeitado, se sentindo a pior pessoa do mundo. Mas Jefité, quando a Bíblia usa a palavra valente, nós entendemos que isso não chegou a afetar Jefité profundamente. E essa valentia de Jefité, com certeza Deus usou lá na frente. Essas mesmas pessoas que um dia expulsaram Jefité da sua família, foram até ele, pedir ele ajuda, porque eles não se sentiram capazes e coragem de enfrentar os amonitas. Naquela hora, Jefité até usa, né? Vocês me expulsaram e agora me pedem ajuda na hora da dificuldade. E ele fala assim: sim, nós precisamos de você. Vamos fazer de você o nosso líder. Ou seja, você só vai ser aceito no momento que você experimentar a rejeição. Você só vai ser honrado no momento que você conhecer a desonra. Porque não tem como você ser uma coisa se você não conhece a outra. Não tem como você conhecer a gratidão se você não conhece a gratidão. Não tem como você falar do ódio se você não conhece o amor. Né? Então, tem situações que eu vou experimentar para que eu possa conhecer e saber o que aquilo gera em mim, faz em mim, produz em mim. E Jefté aqui, a rejeição dele com a sua família ali, que o rejeitou por ele ser filho de uma prostituta, por ele ser filho de outra mulher, o propósito dele foi maior do que essa rejeição. Aqui ele estava enfrentando uma nação inimiga do povo de Deus, inimiga de Israel. Estava dentro dos planos de Deus levantar um homem para enfrentar esse povo. E quem que Deus permite? Jefté, o improvável, aquele que não tinha aos nossos olhos nenhuma possibilidade. Era o rejeitado da família, o expulso da família. Era aquele que a família deixou ele assim com a mão na frente e outra atrás. Deus pega Jefté para mostrar para mim e para você, independente da maneira que você chegou ao mundo, Deus tem um propósito na sua vida. Independente que você chegou nessa terra, saiu do ventre da sua mãe, Deus já traçou um destino maravilhoso, extraordinário na sua vida. Jefté escolheu viver o propósito do que viver a rejeição. Quantas pessoas vivem hoje em salas de psicólogos, psiquiatras, sofrendo de rejeição? Porque a família rejeitou, porque o pai rejeitou, porque a mãe rejeitou. Jefté, ele tomou posse daquilo que Deus tinha para ele. Ele se levantou em um tempo de crise ali em Israel. Um tempo onde os amonitas estavam querendo saquear a nação, tomar a terra do povo de Israel. E naquele momento ele entra ali como um advogado, como um juiz da época, né? Ele entra ali em ação e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, né, veio sobre ele, direcionou ele, se apossou dele. Ele atravessou essas cidades e Deus deu vitória a Jefté. E aquele povo que desonrou ele, hoje ele estava honrando esse povo diante de Deus, vencendo aquelas nações inimigas, vencendo aquele povo que um dia se levantou contra Israel. Eu imagino Jefté terminando a batalha, terminando aquela guerra, senta com seus irmãos, que um dia o rejeitou, e eles pedindo perdão a Jefté: nos perdoa, nós rejeitamos você, expulsamos você daqui, e hoje você foi um instrumento para salvar a nossa vida. Eu acredito que Jefté naquele momento
eu vou fazer uma conjectura, ele poderia ter falado: o propósito de Deus precisa ser maior do que a nossa rejeição diante dos homens. Que Deus abençoe tua vida. Deus não fez com que você caísse de paraquedas nesse mundo. Deus não fez com que você viesse do nada. Deus escreveu uma história linda para você. Deus abençoe. Um bom dia.